Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, vamos conversar com o deputado estadual Bartô, que está sem partido, e com ele a gente vai falar sobre a obrigatoriedade da vacinação em crianças, entre outros assuntos. Bom dia, deputado, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes, muito obrigado aí pelo convite. Bom dia, Nós é que agradecemos pela presença. Deputado, vamos falar um pouquinho desse tema polêmico que tem gerado bastante polêmica, muito se discute, obrigatoriedade ou não de vacinação de crianças contra a Covid-19. E a gente tem visto, inclusive, que infelizmente os percentuais de vacinação ainda estão baixos, se a gente for pensar no tempo em que essa vacinação para os pequenos de 5 a 11 anos já está ocorrendo. Qual que é o posicionamento do senhor a respeito disso? Eu acho que esses índices baixos demonstram uma certa preocupação dos pais, né? E, de fato, o público infantil, adolescente, né, de 0 a 19 anos, não é um público de risco para a doença. Então, há uma grande estranheza também de por que essa sanha toda em querer obrigar este público, inclusive constrangendo os pais, constrangendo as crianças, ameaças veladas, né, que vai acionar o Ministério Público, Conselho Tutelar. Inclusive a gente tem aí notícia de que estão perguntando na sala de aula, né? Às vezes a prefeita, professores, diretores vão na sala de aula e perguntam qual criança vacinou, aí as crianças levantam o braço, aí constrange as que não levantam, pergunta por que não vacinou. Ouvir relatos, né, falando assim, pô, seu pai não preocupa com você, seu pai não está preocupado com sua saúde, por que seu pai está fazendo isso com você? Então, assim, é muito intimidador esse tipo de postura vindo de um adulto, de uma autoridade, perante uma criança que é totalmente indefesa. Então a pergunta, na verdade, é por que essa sanha toda de querer obrigar nossas crianças, né? A gente vê aqui diversas leis, né? Tem a própria Constituição falando que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, e não a lei que prevê isso. Pelo contrário, né? A lei federal a respeito disso, 1397 de 2020, lei federal 6.259 de 75, né? Que prevê a questão de que só cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunização, o famoso PNI, né? E que só este que trata do caráter obrigatório das vacinas, né? A lei estadual 2363 de 2020, a lei estadual 2378 de 2021, enfim, há várias leis que não tornam obrigatório, inclusive essas leis aqui, né? Teve a própria lei da pandemia aqui, que foi passada como padrão, e nela tinha lá a questão da obrigatoriedade de vacina. Entrei com uma emenda para poder retirar a obrigatoriedade, foi retirada a obrigatoriedade. O próprio Bruno Engler, colega nosso, entrou com outra emenda, tornando facultativo, para deixar bem claro que é facultativo, né? Então, enfim, há toda uma questão. O próprio STF definiu alguns parâmetros, né? Que a vacina deve ser registrada em órgãos de vigilância sanitária, deve estar prevista no PNI, deve exigir lei decretando sua obrigatoriedade, que não há, tenha como base evidências, lembrando aqui, tá? Decreto não é lei, tá? Decreto por prefeito não é lei. Tá? Tenha como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, seja distribuído de forma universal e gratuita, seja de ampla informação sobre sua eficácia, segurança e contradições dos imunizantes, que respeite a dignidade humana e direitos fundamentais e que atenda a critérios de razonabilidade e proporcionalidade. Então, enfim, há toda uma questão legal, né, que deixa claro que não pode ser obrigatória uma vacina, né? Aí quando a gente vai para a questão da própria vacina também, né? Deixar bem claro aqui que este deputado não é anti-vacina, tá? Fui um dos únicos, acho que foi só 2 ou 3 deputados que encaminhou emenda para pesquisa de vacinas. Fui o deputado que montou a frente pró-vacina, né? Então a gente tem o entendimento que a vacina funciona assim. A gente esteve nos hospitais na linha de frente, vimos claramente que quando o grupo se vacinava, ele sumia do CTI, né? Seja o grupo de saúde, seja o grupo de segurança, seja o grupo por idade, faixa etária, né? Isso era uma visão muito clara dos enfermeiros, médicos, todo mundo que estava ali passando pelo hospital, enfim, mas as vacinas ainda estão em estudos, né? A própria Pfizer, né, comunicou o Clinical Trials, que é um site americano, do governo americano, que faz esses controles de vacina, falando que tem estudos com previsão de conclusão para maio de 2023, que estão avaliando a questão da segurança
tolerabilidade, imunogenicidade e eficácia da vacina. A própria AstraZeneca também tem estudos para poder finalizar em fevereiro de 2023. A Janssen também para janeiro de 2023. A Sinovac, que é a tecnologia mais simples, né, que é aquela do vírus inativado, tem estudos que estavam previstos a conclusão em fevereiro de 2022. Sabemos claramente que a vacina teve todo um empenho aí de todas as organizações para que elas fossem vacinadas que fossem criadas de forma mais rápidas, mas a ciência também requer o tempo, né? Não é uma ciência exata. E já que o senhor disse, né, se disse aí ser anti-vacina, né, deixou bem claro isso. Não sou. Isso, o senhor não é, exatamente. O senhor defende a vacinação, mas o senhor é contrário à obrigatoriedade da vacina, né? Mas o que eu coloco é o seguinte, o que eu coloco na mesa aqui para o senhor. Se está claro, né, pela ciência, que a vacina é eficaz, que é necessária para a gente conter o coronavírus, por que não, né, obrigar a vacinação? E outra coisa, temos um calendário de vacinação gigantesco. As crianças hoje, desde os primeiros meses, elas são obrigadas a se vacinar, inclusive os pais podem ser sujeitos a punições caso não vacinem essas crianças. Elas estão sujeitas até doenças muito graves. E por isso, né, esse calendário precisa ser seguido à risca. Ele é, inclusive, monitorado pelo próprio pediatra e tudo mais. O que difere a vacina da Covid das outras vacinas, na opinião do senhor? Deixar bem claro aqui que a gente não é contra a obrigatoriedade dessas vacinas, né? São vacinas que já estão aí no mercado há anos e anos, foram devidamente testadas, passaram por todo o tempo aí, foram consolidadas no mercado. Não há dúvida a respeito delas, já é bem claro os seus efeitos colaterais, o nível de efeitos colaterais, lembrando que todo medicamento, toda vacina tem efeito colateral, tá? Só que essas vacinas do Covid ainda estão muito recentes, né? Elas foram feitas, lembrando que todas as fases 1, 2, 3, para poder lançar as vacinas, demoram no mínimo 9 anos em um comum, né? Como houve todos os esforços coletivos por todos os órgãos, por todas as entidades em buscar a vacina do Covid, foi feita de forma muito célere e rápida. Foi em menos de um ano houve toda a questão do desenvolvimento da vacina. Mas a mudança de cenário, a queda das curvas, a queda da mortalidade, isso tudo não demonstra que já está sendo eficiente a vacina? Então, na verdade, ainda há estudos para deixar mais claro a questão de quais são os riscos a ela relacionados, mas aqui eu deixo bem claro que eu não estou discutindo se a vacina é ou não é eficaz. Sim. Nem estamos falando como há vários medicamentos, se há ou não há efeitos adversos, mas sim a retirada do direito do cidadão de escolher se quer ser ou não vacinado e correr o risco de ser uma pessoa em X mil doses aplicadas que irá ter algum tipo de adversidade, né? Justamente porque a vacina ainda não está consolidada. A questão principal aqui, não é se ela funciona, qual que é o risco, que a gente ainda não sabe claramente, mas sim por que retirar a liberdade de indivíduos numa vacina que ainda não está consolidada? Então, a questão que eu volto até mesmo é aquela pergunta, por que essa sanha de obrigar? As pessoas que têm receio da pandemia estão se vacinando. Houve mais de 170 milhões de pessoas que foram vacinadas com a primeira dose. No país tem 220 milhões de pessoas, sendo que o público de 0 a 19 anos é em torno de 50 milhões. Então, a gente já vê que houve o público de risco já se vacinou. Para que a gente quer obrigar tantas pessoas que ainda estão desconfortáveis em vacinar? E lembrando, você perguntou para mim por qual que é a diferença dessa vacina para outras, né? Houve todo o parâmetro pelo STF, poder definir quais são as vacinas obrigatórias. Tem toda uma lista aqui, onde que essa vacina não se encontra. Por exemplo, no próprio PNI, ela ainda não está no PNI. Deputado. Então, só isso por si só, pois não. Eu pergunto ao senhor, não sei se o senhor tem filho na idade de vacinação. Se tiver ou se tivesse, o senhor vacinaria ou não um filho seu? Tenho filho e não pretendo vaciná-lo. Justamente porque, se você pega os números também, o risco, uma cidade de Belo Horizonte, Rodrigo, são 2.700.000 habitantes. É claro que nenhuma morte pode ser desprezada, né? É claro que a gente nunca vai falar só houve poucas mortes, né? Mas quando a gente olha o público infantil de 0 a 19 anos,
ao longo de toda a pandemia, houve 11 fatalidades. 11 fatalidades com o público ao longo de toda a epidemia. E a gente não sabe ainda se essas crianças tinham alguma questão de comorbidade ou não, né? Então, assim, dá para perceber que o público não é o público de risco. E a vacina, como eu bem falei, ainda há testes que as próprias farmacêuticas deixam claro que ainda não foram conclusos. E testes ligados à questão de eficácia, à questão de riscos, à questão de efeitos colaterais. Então, a questão total, aqui que eu estou falando mais uma vez, não é discutir a vacina, e sim discutir o direito do cidadão. Por que há uma sanha de passar por cima do direito individual daquele cidadão? A vacina funciona, concordo, eu vejo ela na prática. Que nem eu falei, eu estive na frente da linha de frente ali nos hospitais, vendo ela funcionando. Mas qual que é o risco colateral? Não se sabe. Ainda há estudos sendo feitos. Qual que é o risco colateral de longo prazo? Aí que não sabe mesmo, por causa que a primeira vacina aplicada tem cerca de 1 ano. Então, assim, a impressão que a gente vê é que há toda uma questão voltada para tornar o Estado cada vez mais totalitário, para poder passar em cima do indivíduo. E lembrando, tá? Há os critérios específicos aqui, falando todas as questões, vou até repetir quais são os parâmetros que o STF definiu, que a vacina deve ser registrada em órgão de vigilância sanitária, deve estar prevista no PNI, existe a lei decretando sua obrigatoriedade, que não tem lei decretando obrigatoriedade, lembrando que decreto não é lei, tá? Tenha como base evidências científicas, análises estratégicas pertinentes, sejam distribuídas de forma universal e gratuita, ampla informação sobre sua eficácia, segurança e contradições imunizantes, ampla informação, há estudos ainda a serem conclusos. Então, assim, realmente é aquilo que eu falei, a pessoa que se sente confortável em vacinar, deve vacinar, e a gente deve estar trabalhando aqui arduamente, como eu trabalhei, para deixar a vacina à disposição dessas pessoas. Mas as pessoas que têm qualquer tipo de insegurança com relação a isso, há várias pessoas que têm doença autoimunes, que têm receio dessa vacina. Há várias pessoas que ainda estão com certo receio, a vacina está feita de forma muito rápida. E há toda uma pressão do mainstream em até censurar pessoas que falam contra a vacina. Qualquer tipo de comentário contra a vacina está sendo bloqueado, está sendo afastado, está sendo colocado de lado. As pessoas que estão, que por acaso não querem vacinar, estão sendo chamadas de negacionistas, independente do que ele acha, não respeita, está colocando de lado. As pessoas estão passando, prefeitos estão passando decretos altamente autoritários, fazendo com que pessoas sejam subjugadas, pessoas não tenham acesso a serviços públicos. Só para que a gente possa dinamizar aqui um pouquinho, até porque a gente está ficando com o tempo já curto, mas é o seguinte, o senhor citou prefeitos agora há pouco, e no começo da conversa também o senhor fez críticas a prefeitos que ameaçam levar o conselho tutelar os pais que não vacinarem crianças. Eu queria trazer um exemplo prático aqui pra gente, que a prefeita de Contagem, Marília Campos, ela anunciou até pelas redes sociais recentemente que aquelas crianças, a Contagem não vai exigir o comprovante de vacinação para volta às aulas dos pequenos de 5 a 11 anos, mas mais adiante, aquelas crianças que não tenham sido vacinadas vão ser encaminhadas, os pais vão ser encaminhados ao Conselho Tutelar. A prefeita anunciou isso. E o senhor fez críticas a esse tipo de política. Eu pergunto, como deputado, o senhor pretende fazer alguma coisa para tentar barrar essa ação da prefeita de Contagem, por exemplo? Sim, já pedi para a minha equipe marcar uma reunião, eles devem estar entrando em contato, já começaram o contato, não sei, com o Ministério Público, Defesa Pública, Defensoria Pública e a própria questão do Conselho Tutelar, para poder conversar com eles, verificar como é que está essa questão. Mas independente disso, a prefeita deixar isso claro, e o engraçado é que as medidas autoritárias, elas sempre são colocadas de uma forma muito doce, né? Papais, mamães, nós temos agora uma novidade. Você agora vai ter que mostrar seu cartão de vacina. Se não mostrar, a gente vai ter que informar no Conselho Tutelar, né? Então, assim, para um pai carente, um pai que não tem acesso a informações, não sabe que não existe lei tornando obrigatória essa vacinação, não sabe que essa vacina não está no PNI, e para ser obrigatória tem que estar no PNI. Isso daí é questão fundamental para estar lá. Esse pai carente que não tem essas informações,
ele se sente realmente numa situação bem constrangedora, onde ele imagina que ele pode perder inclusive a guarda do filho. E mesmo sob essas ameaças, a gente vê um baixo índice de vacinação das crianças, justamente por quê? Porque as pessoas não estão confortáveis. Então, por que o Estado quer passar por cima dessas pessoas? Por que o Estado está com essa sanha toda? Por que nós, povo, permitimos um Estado totalitário como esse? Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já conhece o quadro. Perguntas objetivas, respostas objetivas, tá, deputado? Vamos começar? Vamos lá. Vacinação infantil. Absurdo. Obrigatoriedade da vacina. Um absurdo. A pandemia em uma palavra. Chegando no fim e devemos acostumar ao novo normal. Novo partido de Bartô. O caminho tá sendo finalizado e com boas perspectivas aí, quem sabe o PL, Partido Liberal. Reeleição do governador Romeu Zema terá seu apoio? Tem meu apoio e imagino que eu esteja praticamente certo aí no primeiro turno. Presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. A Assembleia está num clima um pouco desconfortável, está tendo algumas questões que a gente tem que resolver internamente, está faltando diálogo junto ao governo, e o governo também junto à Assembleia, em momentos difíceis. Deputado estadual Bartô, atualmente sem partido, mas a caminho do PL, como ele mesmo acabou de contar pra gente, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, obrigado pela participação, prazer falar com o senhor. Prazer foi todo meu, mais uma vez, obrigado aí, estamos à disposição. Um abraço, Adriana, um abraço, ouvintes. Obrigada, deputado, um abraço para o senhor também, tenha um bom dia.